Olá, sejam bem-vindos. Eu sou o Nobre e vamos para mais um episódio da nossa série Explanando. Essa série que teve origem no canal do Marcelo Brigadeiro. Já vou deixar aí o enzinho para você ter acesso ao canal, onde ele começou através de um vídeo piloto a ver como estavam os gastos dos nossos deputados, né, principalmente daqueles que vieram na esteira do presidente Jair Bolsonaro, dizendo que seria uma nova política e teria respeito ao dinheiro público, que cuidariam melhor dos gastos, enfim, toda aquela historinha que a gente já conhece. Mas quando chegou na hora do vamos ver, né, se mostraram exatamente iguais ou até pior do que aqueles que já estavam assim no Congresso. Bom, o nosso explanado de hoje, nosso quinto episódio, é o ex-candidato à presidência da República, o senador Álvaro Dias. O senador Álvaro Dias, que nasceu em São Paulo, tem aí a data de nascimento dele, de 44, finzinho da Segunda Guerra Mundial, e tem o seu escritório de apoio em Curitiba, Paraná. Ele é do Podemos e já podemos ver aí um pouco dos gastos dele. O salário de um senador, se você não sabe, o bruto fica na casa de R$ 33.000 e o líquido mais ou menos entre 24 e R$ 26.000, tá? A gente vai ver aqui algumas coisinhas sobre o nosso senador, mas de antemão a gente já vê aqui que é um valor muito interessante na cota de exercício para atividade parlamentar. Ele não tem aluguel de imóveis para escritório político, né? Aquisição de material de consumo não aparece, locomoção e hospedagem a gente só tem um, só passagens aéreas mesmo que a gente tem um pouquinho de gasto aí. E a gente vai esmiuçar esses gastos. Outros gastos ele não recebeu nenhuma diária, não fez nenhuma viagem oficial. E material de consumo que aparentemente está um pouquinho mais alto do que o que a gente costuma ver, está em R$ 6.000. Com Correios também foi um valor um pouquinho acima da média, R$ 28.000. Mas ainda assim ele economiza com a gente quando ele não faz o uso do auxílio moradia e também não gasta com imóvel funcional. Então, até por conta disso, ele acaba gastando mais com passagens aéreas, né? E, enfim, já é uma boa ajuda para os cofres públicos. Com o pessoal, o senador Álvaro Dias tem um pouquinho de gente além da média, ou até mesmo pode-se dizer que é a média do pessoal, né, na faixa aí de 20 a 30 pessoas. Ele tem 23 pessoas trabalhando no seu gabinete em Brasília e tem mais 8 pessoas trabalhando no seu escritório de apoio. E dá aí o total de 31 pessoas trabalhando para o nosso senador. De início são números bem interessantes. Isso a gente está falando, né, logicamente, do ano de 2019. Infelizmente, na hora que a gente vai falar de proposições, acaba ficando um pouco mais complicado de saber exatamente quanto ele fez, já que ele vem de legislações anteriores, e aí a gente vê que ele é um cara que tem bastante projetos de lei, tem projeto de lei complementar, projeto de lei do Senado, né, e também tem aí as PECs, proposta de emenda à Constituição, ou seja, quando é para você mudar alguma coisa que esteja na Constituição Federal. Entre esses pontos aqui de baixo a gente não faz o cálculo, porque requerimentos não têm tanta ligação direta com, o, com leis, né, vamos dizer assim. Eu posso fazer o requerimento onde eu solicito que o advogado-geral da União compareça ao Senado para uma arguição. Isso eu posso fazer através de requerimento. Mas isso é só um exemplo, tá bom? Bom, então vamos lá. Aqui a gente tem as matérias dele, que ele fez, certo? Aqui por autoria. Mas não vamos entrar nesse detalhe. Vamos ao que interessa. O primeiro gasto que a gente vai avaliar é locomoção, hospedagem, alimentação e combustível em 2019. A gente tem aí alguns exemplos de gente que gasta mais de R$ 1.000 por mês com combustível. Então, vamos ver aí o que o nosso senador Álvaro Dias gastou.
Ele tem um gasto no Hotel Sheraton, total de R$ 567. Aqui, infelizmente, não tem a nota. Seria interessante que ele colocasse a nota pra gente. A gente pudesse saber de que se trata essa nota. É uma nota fiscal eletrônica que talvez a gente consiga buscar através do CPF do CNPJ. Não sei se no esse ficaria mais difícil porque é o CNPJ da empresa e não teria descrito, né, o senador. Talvez com o número da nota pode até ser que a gente consiga, mas o ideal era que estivesse aqui no portal da transparência, até para isso que funciona, né? O site está aqui para isso, o portal da transparência, para que a gente saiba exatamente o que foi feito. E aí a gente vem aos gastos com passagem aérea. A média de gastos dele fica na casa aí dos R$ 10.000, mais ou menos, de 8 a R$ 10.000. Tem alguns meses aqui que tem variação. A gente vê que o mês de janeiro, que é um mês que normalmente não tem sessão, recesso, ele fez um gasto. Em junho tem outro valor ali de R$ 5.000 também, que é um dos valores mais baixos que tem. Mas a gente vai esmiuçar todos esses meses. Então vamos lá. Aqui é os recursos dele utilizados em 2020. Gastou 17 mil com passagens aéreas. E com Correios R$ 8.000. Senador, se não for envio de pacote, o ideal logicamente seria que o senhor mandasse e-mail, não através de cartas. Mas, enfim, vamos lá. A gente vê aí também que ele continuou com 31 pessoas trabalhando para ele, no gabinete dele. Vamos ver aqui. Então, já que eu perdi a meada, a gente volta aqui. Vamos abrir aí referente ao mês de passagens aéreas. Vamos abrindo aqui. Não sei se foi um erro meu, mas vamos olhando. Mês de janeiro, Álvaro Dias, Florianópolis, Brasília, trajeto Florianópolis, Brasília, ou seja, ele foi de Floripa para Brasília. Passagem, então, normal. Álvaro Dias. A gente vê aí que no mês de fevereiro somente ele viajou. Isso foi uma crítica que eu fiz ao senador Romário, onde ele coloca aí algumas pessoas para viajar utilizando da cota parlamentar. Mês de março, mais uma vez, a gente vê aí Curitiba e Florianópolis são os voos que costuma fazer. Tem um voo aqui para São Paulo, Brasília, São Paulo, Belo Horizonte, Brasília, São Paulo, Brasília. A gente vê que está sempre ligado com Brasília, valor aí de R$ 10.000. E aqui a gente tem a Adria Viagens e Turismo. Foi a mesma que, enfim, foi negociada a passagem do Romário. Vou deixar aqui já aberto os outros meses. Julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Mês de abril, novamente, a gente vê aí que só tem o nome dele, Álvaro Dias, total é de R$ 9.000. E aí, mais uma vez, eu não sei dizer se isso é relativo à passagem, que está muito cara, ou se é por conta da classe que o deputado que o senador está viajando, classe executiva, primeira classe, classe econômica. Isso a gente não tem acesso. Novamente, vê que a gente não tem muito o que falar, né? Não tem como criticar. Aqui, pelo menos, tá. Ah, sim.
a crítica, né? A gente não tem aqui o documento. Deveria ter o documento, a gente não tem. Vamos ver se nessa daqui aparece a classe. Cássia Regina Cassânego. Se aí é uma das pessoas que trabalha com o senador. Reais, 32,95. Ele não aparece aqui qual é a classe do voo. Adria Viagens e Turismos. Enfim, complicado, né? Mais uma vez. Deveria aparecer aí. Seria bom que tivesse até o bilhete aí. Mas vamos continuar. Pelo menos aqui a gente já tem. Mas muito provavelmente deve ser naquele mesmo esquema. Onde aparece só o e-mail. Peguei dois aí como exemplo. É só um e-mail dizendo que a passagem foi comprada. E novamente não aparece aparece, né, onde foi onde é a classe e o senador está viajando. Parece que foi remarcado. Ele não fez o uso de bagagem. Isso aí acaba dando uma pequena economia. Mais uma vez, Adria. Brasília. E, né? A gente vê aí que são poucos voos. E aí, mais uma vez, eu deixo a dica para o senador de que ele faça contato com o deputado Marcel Van Hatten. Tem gastos muito baixos com passagens aéreas. É bom conversar com ele, porque pode ser uma forma, né? Até de conseguir encaixar todos os senadores num pacotão e facilitar. Faz o contato com uma empresa específica, para ver o que consegue para diminuir esses gastos aí com passagens aéreas. Mais uma vez, e aí não tem nenhum assessor viajando. Mês de novembro também sem nenhum assessor viajando. Mês de dezembro também não. E as passagens aqui consideravelmente caras. Mas, enfim. Recurso utilizado 2020. Passagens aéreas ele gastou pouquinho. E aqui elogio para o mês de janeiro, uma vez que não tem sessão. Logo não teve gasto. Parabéns. Álvaro Dias, sempre ele com as viagens. Mês de março. E mês de abril. Curitiba, São Paulo, São Paulo, Curitiba. Bom, eu não sei o porquê disso aqui, né, já que não é para Brasília, mas apesar de que o valor aqui é consideravelmente baixo. E se todas as passagens estivessem nesse valor aí, a gente teria uma economia e tanto. Mas aqui também a gente já estava com o coronavírus em cima e logo as empresas aéreas estavam desesperadas, né? Estão desesperadas para vender passagem. Continuando, agora a gente vai ver aqui o gasto com correios. A gente vê aqui que tem o senador manda bastante carta. Realmente ele envia bastante carta. Bastante carta mesmo. Então, senador, pode fazer aí o uso, né, do e-mail. O e-mail é uma das formas que a gente tem de se comunicar também.
E aí bastante carta, o senador envia bastante carta. Não é adepto aí ao uso do digital. 334 cartas, R$ 980. É isso, gente. A gente praticamente não tem o que falar do nosso senador. Gasto com correio e passagem aérea. Não tem o que falar. Tem aqui gasto com outros materiais, mas que são bem poucos. E aqui o de 2019 também. Puxa aqui o ano de 2019. Mais gastou aqui foi no mês de agosto. E aqui, deixa aqui já na boa. Temos aí os Correios de 2020, que ele gastou bastante, não é? E aí com outros materiais. E café e água mineral em janeiro. Café, né? O café sempre está presente nos escritórios. É de lei, tem um cafezinho. A fonte de água mineral. Nada que fuja. Sabão de coco. Cadernação, caneta, esponja. Material de escritório, né? E aqueles complementos para se lavar um copo, lavar uma caneca. Açúcar, adoçante, café. Novo, né? Café, água, xícara para café. Garrafa térmica, jarra inox. Pô, a jarrinha é cara, em 90 prata. Adoçante, garfo de mesa, enfim. Aqueles frufrus para que a gente receba algum convidado. Bom, esse aí é o senador Álvaro Dias. Na minha avaliação, é um senador que está de parabéns, respeita os nossos gastos. Seria bom, acho que eu vou até fazer uma comparação aqui com os nossos senadores, os nossos deputados, melhor dizendo. E o Luiz Felipe de Orleans e Bragança, que para mim é um dos caras mais exemplares que tem. Ele gastou R$ 142 mil. É muito semelhante com o que gastou o nosso senador. Então, realmente a gente tem que elogiar. Dá pra só bater, né? Dá pra só bater. Realmente tá de parabéns. R$ 105 mil. O gasto aqui é só com passagem aérea. Vou voltar lá pra. Botar aqui. Comparador. Pode puxar aqui também o Marcel Van Hatten. Também serve de exemplo. São os três que inicialmente são exemplares com os gastos. Aí o Príncipe, o Van Hatten e o Kim Kataguiri. Foram os três que até o momento representaram bem os nossos gastos, né? Nosso dinheiro, cuidam bem do nosso dinheiro em termos de gastos. Não gastam com bobagem como a maioria dos deputados. Olha aí, nosso quase ótimo, R$ 84 mil. Então, ó, senador, já pode conversar aí com o Marcel Van Hatten, que é o exemplo. E aí, para fechar aqui, a gente faz uma comparação aqui com o Kim Kataguiri. Voltar aqui. Vamos ver o Kim. E aí a gente fecha a nossa comparação. Kataguiri. Isso não significa que eu concorde com eles, não, tá? Que eu considere eles bons deputados, não. Aqui a gente está tratando única e exclusivamente dos gastos públicos, dos gastos
dos senadores. A gente não está entrando no mérito aí, ó, 182 mil reais. Em Cataguiri, que não faz uso do imóvel funcional e também não utiliza auxílio moradia. Isso aí, 182 mil reais, né, tá um valor razoável. Mas aí, se a gente for comparar com outro senador, que é o Flávio Bolsonaro, e aí muita gente pode ficar chateada, os gastos do Flávio Bolsonaro também não são tão altos. Poderiam ser bem mais baixos se ele não ficasse na brincadeira de alugar carro. O aluguel de carro do Flávio Bolsonaro faz com que os gastos dele fiquem bem altos. Isso aqui é referente ao ano de 2020. A gente vê aí que o Flávio gasta pouco. E esse aqui é o de 2019. Você vê aí que ele gastou 180 mil reais. É um valor que, comparado com os deputados, ele até tá muito bem. Só que aí, quando a gente vem para o pessoal, ele está com um número um pouco inflado. Mas ainda assim, ainda tem números melhores que o do senador Álvaro Dias em termos de pessoal, e perde aqui na cota da atividade parlamentar. Enfim, bom, espero que vocês tenham gostado de mais um episódio da nossa série. Senador Álvaro Dias, eu simpatizava com ele na época da eleição, tentei buscar alguma coisa que fosse referente à corrupção ou algo do tipo e não consegui ver. Então, isso me deixou muito contente. E agora, né, visualizando aí os gastos dele, são bem satisfatórios, e é um cara que realmente trabalha aparentemente em busca do melhor para o Brasil. Senador, o senhor está de parabéns com os gastos. Pode melhorar aí um pouquinho na parte dos Correios e conversar com o Marcel Van Hatten aí para a gente tentar melhorar os gastos com passagem. Os gastos de passagem, não sei como os senhores fazem na hora de comprar passagem, não sei se deixam agendado, enfim, não sei como é feito, mas eu acho que dá pra gente melhorar um pouquinho mais. Enfim, pessoal, vou deixar aqui embaixo, já no final do vídeo, aí a playlist do quadro Explanando do canal do Marcelo Brigadeiro, o Explanando da minha série, e se você gostou, é só ficar de olho aqui no meu canal que a gente vai estar explanando aí os senadores. Um abraço e até a próxima.